seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família dicas e orientações a respeito da saúde e também do bem-estar. Hoje no SOS Convida nós vamos falar sobre a endometriose. Para falarmos mais sobre esse assunto, nós temos o prazer de receber aqui no SOS Convida a doutora Patrícia Moreira Marçal Gussen. Seja muito bem-vinda, é um prazer falar com você. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço levar informação sobre esse assunto tão importante nesse programa semanal. É verdade. E, doutora Patrícia, inicialmente nós gostaríamos de saber o que é a endometriose. Endometriose é uma doença crônica, benigna, que depende do hormônio chamado estrogênio e caracteriza pela implantação do endométrio, das células endometriais em outros órgãos, principalmente os órgãos pélvicos. Entendi. E agora, por favor, eu gostaria que você nos explicasse se a endometriose tem cura. A endometriose, na grande maioria dos casos, ela existe controle. Então, o tratamento clínico que se caracteriza em suspender essa ovulação controla a doença e os seus sintomas. De forma cirúrgica, aí sim, quando acontece a icterícia, a retirada desses nódulos endometriais fora do útero, pode ser considerada a cura da doença. A cura da doença. E as mulheres, elas nascem, doutora Patrícia, com a doença ou elas se desenvolvem ao longo da vida? Existem duas teorias. A teoria celônica, que é quando a mulher já nasce com esse tecido endometrial fixado em outros órgãos, que vai desenvolver esses sintomas depois da primeira menstruação. Ou a teoria de Sampson, que é a teoria da menstruação retrógrada, quando durante o período menstrual, na posição das trompas de Falópio, ocorre o extravasamento dessa menstruação. Então, cai na cavidade pélvica células endometriais que vão se afixar aos outros órgãos. Entendi. E existe tratamento para diminuir esses sintomas tão desagradáveis? Sim, com certeza. Então, o principal desafio é o diagnóstico, A mulher aí brasileira demora de 7 a 10 anos para esse diagnóstico. Então, uma vez diagnosticada, esse tratamento ele consiste em principalmente adormecer a doença. Então, evitar que essa mulher ovule. Então, suspendendo a ovulação através principalmente dos métodos contraceptivos. E eu ia te perguntar sobre isso agora, se a endometriose é uma doença de fácil diagnóstico e como ele é feito. A principal forma, suspeitando da endometriose, são os sintomas. O principal sintoma é a dor durante a menstruação, aquela cólica intensa, que impede a menina de ir para a escola, de fazer as atividades, a mulher de trabalhar, de exercer suas funções laborais. Esse é o principal sintoma. Outros sintomas, como dor para evacuar, dor para urinar, dor durante a relação sexual, e até mesmo a infertilidade. A mulher que tem dificuldade para engravidar, mais da metade dessas mulheres possuem endometriose. E você falou, achei muito interessante, que tem uma dor muito forte no período menstrual. Somente nesse período ou é a endometriose, ela está sempre causando dor nas mulheres? Existem dois tipos de dor característica. Então, a dismenorreia, que é a dor durante o período menstrual, e a dor acíclica pélvica, que é essa dor que pode ser exacerbada durante a ovulação, então no meio do ciclo. No meio do ciclo. Exatamente. Então é sempre nesse período? Geralmente nesse período, ou no meio do ciclo ovulatório, quando a mulher está ovulando, ou no final da menstruação. Isso, exatamente. Doutora Patrícia, o diagnóstico precoce, ele é muito importante e nós gostaríamos que você dissesse para nós por quê. A principal função desse diagnóstico precoce
é descobrir que é realmente uma doença. Então, temos uma crença de que minha mãe sentia muita dor durante o período menstrual, a minha avó também era assim, então eu também herdei isso, né? E dor nunca é normal. Então, atrapalha muito a qualidade de vida da mulher e, de uma vez não diagnosticada, além de, por exemplo, a menina pode perder prova na escola, interromper esse período dela durante a vida acadêmica, a mulher pode não conseguir uma promoção no emprego. Então, são coisas simples que durante esse período a mulher não conseguiu fazer uma prova, não conseguiu fazer algo importante no trabalho, né? Pela dor mesmo, que é realmente importante. E uma vez ela diagnosticada e tratada, com certeza vai passar por esse período mais tranquilo. Sendo que no final, né, da sua vida da menacme, ela vai chegar com muito mais tranquilidade. Lembrando sempre da dificuldade para engravidar. Então, uma mulher, uma vez que queira ser mãe, quanto mais o diagnóstico é realizado precocemente, maior essa chance dela engravidar. E o risco de outros órgãos, você bem disse no começo da nossa entrevista que ela pode acometer outros órgãos ali, né? Como, por exemplo, acredito que o intestino, os rins. Com certeza. Então, assim, a bexiga, o intestino, levando aí a lesões ovarianas ou lesões intestinais, até mesmo lesões obstrutivas. Por exemplo, uma paciente pode ocorrer implantes endometriais no apêndice e aí fazer uma apendicite, né, de urgência. Então, são vários casos que podem ser evitados. E quando a endometriose, doutora Patrícia, quando ela se torna uma doença grave? A endometriose ela pode ser dividida em superficial, ovariana e profunda. Quando ela pode ser de forma grave de duas maneiras. Primeiro, pela intensidade desses sintomas e segundo, pela gravidade desses sintomas. Por exemplo, uma lesão ovariana extensa, ela precisa ser operada com urgência. Uma obstrução intestinal ou uma lesão de ureter, por exemplo, que impede a passagem da urina dos rins para a bexiga, também tem que ser feito de forma cirúrgica e urgente. Então, com certeza, né, é uma forma grave. É uma forma bem grave da doença. Exatamente. E, doutora, vamos falar um pouquinho agora da endometriose e a fertilidade. Nós falamos um pouquinho sobre isso, né? Que a endometriose impede, né, as mulheres de engravidar. É possível engravidar mesmo com o diagnóstico da endometriose? Sim, é possível engravidar mesmo com esse diagnóstico. Acho que quando a mulher abre esse resultado de imagem, de ultrassom, de ressonância, como endometriose, elas já chegam no consultório desesperadas, eu não posso ser mãe. Não, a verdade não é essa. Com certeza, existe uma relação da endometriose com a infertilidade, com essa dificuldade de engravidar, mas quanto mais precocemente é diagnosticado e tratado essa endometriose, esses sintomas, essa chance, né, ela aumenta para a mulher conseguir engravidar. Lembrando sempre que hoje temos a facilidade, apesar de ser ainda um recurso com alto valor, mas ainda a fertilização in vitro em casos graves da doença ainda conseguem um bom... Tem essa outra opção. Exatamente, um bom sucesso. E já que a endometriose interfere tanto na fertilidade, como médica, né, obstetra, você pode deixar uma mensagem para as mulheres que sonham com a maternidade e se deparam com esse diagnóstico? Porque, como você mesmo disse, às vezes elas ficam assim, não posso ter filho, já chega no seu consultório desesperadas. A cada vez mais a nossa vontade de ser mãe, porém no dia a dia, na correria, né, nos outros sonhos, estamos afastando e adiando a maternidade. Lembrando sempre que toda mulher, ela diminui a sua fertilidade após os 35 anos. Quando me perguntam qual é a hora de ser mãe, a hora de ser mãe é sempre agora.
É sempre o momento que a gente tem que começar a tentar. Mas, de uma faixa etária aí dos 25 aos 35 anos, ainda tem sim uma boa qualidade, né, para essa gestação, uma boa facilidade mesmo para engravidar. Descobriu que está com endometriose? Procure seu médico de confiança, faça esse acompanhamento, né, para até quando você pode esperar os exames de controle, então os exames de imagem, hoje ultrassom, ressonância, para acompanhar essas lesões, o progresso dessas lesões endometriais é extremamente importante. Então a idade, vamos dizer que ideal é entre 25 e 35 anos. De uma forma geral, em todas as mulheres. Né? Com endometriose ou sem, exatamente. Doutora Patrícia, muito obrigada, foi um prazer conversar com você e eu quero aproveitar e convidar você para que nós falemos no próximo programa na semana que vem sobre candidíase. Você aceita o convite? Claro, tá aceito. E para você que nos acompanhou até aqui, eu deixo meu abraço, eu e a doutora Patrícia, e até na próxima semana nós vamos falar sobre candidíase. Não perca. Um abraço para você, fique com Deus e até lá.